Paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos iniciar hoje mais uma lição de número 6, que tem por tema o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Vamos comentar hoje uma área muito polêmica e não discutida, que é uma parte falada sobre Elias, que sai agora do cenário de uma forma especial, e nós estaremos comentando. Lembrando aos irmãos que o nosso objetivo do comentário não é comentar o conteúdo da revista, mas comentar o título da lição. E com isso nos baseamos no nosso comentário e desenvolvemos acima do nosso título e não do conteúdo que é comentado já pelo nosso comentarista. Então nós estaremos aqui começando com a nossa leitura do texto áureo, que diz assim: sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja a porção dobrada do teu espírito sobre mim. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 9. Eliseu, ele é apresentado ao cenário no capítulo 19, versículo 19, que diz assim: pois partiu Elias dali, e achou Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele. E ele estava com a duodécima, e Elias passou por ele e lançou a sua capa. Então, da mesma forma que nós temos o profeta Amós, que disse que não era profeta, mas era boeiro, no capítulo 7, versículo 14 do livro de Amós, nós temos também o profeta Eliseu. E eu tenho retratado aqui nas nossas conversas o seguinte ponto, que eu acredito que alguns nomes, eles têm representatividade, são títulos ao invés de serem nomes oficiais, como a gente encontra nas escrituras, reis com 2 nomes. E entendo aqui que há um significado, não só o significado do nome que é importante, mas há uma importância muito válida no nome de Eliseu, que permeia o seu nome, porque, por exemplo, a gente já citou que o nome de Elias o Jeová é Deus, ou é meu Deus, quando ele estava em confronto com os profetas de Baal. E o nome de Eliseu tem uma conotação muito importante. Por exemplo, Deus é a sua salvação, meu auxílio. Então você pega aqui Elias, que está sendo sucedido por Eliseu, e você não diminui ou subtrai o significado de Elias, mas acrescenta nesse cenário espiritual, de confronto espiritual entre Deus e os deuses pagãos que o povo adorava e servia, e você acrescenta Jeová é meu Deus, de um Deus restritamente pessoal, sendo representado só na vida do profeta Elias de uma forma mais clara, mais latente, e agora você vê uma manifestação de Deus de uma forma mais visível, mais clara, mais palpável. A gente até encontra no ministério de Eliseu uma manifestação de Deus em favor de Israel de forma muito especial, quando ele, através daqueles 4 leprosos, o Senhor socorre a fome do povo. Então, Deus sai do campo pessoal da vida do profeta Elias e vai para o campo coletivo, que é o povo. Então, por exemplo, o nome de Eliseu é Deus é sua salvação, é meu auxílio. Então, Deus passou a ser mais abrangente, até mesmo que a gente vai encontrar no capítulo que Elias confronta com os profetas, no decorrer, que Deus falou que tinha preservado 7.000 adoradores em Israel. Então Deus passou a se manifestar de uma forma muito mais abrangente através da vida de Eliseu. Isso não quer dizer também que Eliseu era melhor e mais capaz do que Elias. Isso a gente tem que entender, que na sucessão de um feito ministerial, aquele que sucede tem que procurar ser melhor ou desenvolver melhor, abarcar áreas que aquele antecessor não conseguiu abarcar. Por exemplo, Jesus falou
para os seus discípulos que eles fariam obra ainda maiores do que a dele. Não no sentido de qualidade, mas referente em quantidade, porque Jesus ia operar através do seu Espírito na vida de todos os cristãos. Então, com isso, nós faríamos mais quantidade, não em qualidade, e até mesmo que a obra que fora feita pelo Espírito de Deus. E aquilo que Eliseu estava manifestando era que Deus tinha iniciado ou começado a fazer através da vida do profeta Elias. Mas o que eu quero debater hoje aqui, e conversar com você, é sobre o ponto sobre a vida de Elias, que está saindo do cenário, e sai do cenário de uma forma extremamente especial, que é aceita de uma forma tão clara e não discutida e avaliada com outras passagens, subsídios bíblicos e teológicos, para que possam reforçar essa ideia. Então, vamos começar o nosso comentário sobre a morte de Elias, que acontece no capítulo 2 de 2 Reis, versículo 1 ao versículo de número 11, né? 11, mas até o 25 vai se comentar sobre isso. Mas, pois bem, a gente vai recorrendo aqui quando for necessário. Então, a minha primeira pergunta que eu quero iniciar com você, e quero que você pense nisso, procure na Bíblia tanto subsídios teológicos a favor daquilo que eu vou dizer, e tanto contra, se você puder achar. Isso não tem problema não. A gente está aqui para acrescentarmos uns aos outros dentro das Escrituras. Tá? Eu não quero que você seja passivo àquilo que eu estou dizendo. Eu quero que você argumente e pense e analise dentro daquilo que a Bíblia tem a nos apresentar. Mas, pois bem, Elias foi ao céu ou morreu? A pergunta, assim, eu vou repetir novamente: Elias foi ao céu ou morreu? Que essa é a pergunta. Se Elias foi ao céu ou ele morreu. A gente precisa entender isto. Eu vou chegar na conclusão, eu vou citar algumas passagens mais claras, mas vamos aqui começando pela introdução. A teologia que gira em torno de Elias é que ele foi arrebatado, que ele subiu ao céu vivo. É esta teologia que permeia e circula envolto a vida de Elias, e não só na vida de Elias, mas na vida de Enoque, em Gênesis capítulo 5, versículo de número 24. Mas Enoque não é a nossa discussão. Nossa discussão é Elias. Então, eu vou falar de Elias. Sendo baseada essa ideia com o versículo que a gente já citou, 2 Reis capítulo 2, versículo 1, que diz: havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu. Aí eu frisei aqui a seguinte coisa: elevar é levar, fazer subir, levantar, erguer. Então, elevar é fazer subir, levantar e erguer. Depois você vê isso na internet, você vai encontrar isso. Palavra confirmada pelos profetas de Betel, a gente tem no capítulo 2, versículo 3, com o termo por cima da tua cabeça. Isso está sendo falado ao Eliseu, que estava acompanhando o Elias. Tá, eu vou ler rápido, não vou me deter em alguns comentários aqui, porque a leitura já por si só já vão se expressar. No decorrer, você vai argumentando, pensando e analisando, conversando aí. Mas eu não vou me deter muito, porque eu preciso ganhar tempo. Seguindo, foi Elias que apareceu na transfiguração de Jesus? Antes de ler até alguns versículos referentes a isso, eu quero só retratar o seguinte: com a ideia de Elias ter subido aos céus, para os que não conhecem teologia, de ter subido ao céu vivo, é baseado nesta teologia que Elias apresentou-se, apareceu na transfiguração de Jesus, como é citado no capítulo 17, versículo 3 de Mateus. Nós temos Marcos capítulo 9, versículo 4, Marcos capítulo 9, versículo 4, e Lucas capítulo 9, versículo 30, e outros demais versículos que vão citar. Mas a gente vai se basear simplesmente
daqui e citando outros, se for assim necessário. Mateus capítulo 17, versículo 3. E eis que apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então, na transfiguração de Jesus, apareceu Moisés e Elias. Mas como o nosso personagem principal é Elias, nós vamos abordar Elias. Mas se precisar falar de Moisés, a gente cita aqui, tá? Então, é clara a citação dos livros sinóticos sobre o aparecimento de Elias e Moisés. É claro, então nós temos essas três passagens que eu já citei. Podemos com isso pensar que um morto pode voltar? Jesus burlou a regra de não se comunicar com os mortos? Vou repetir novamente para que você possa me compreender melhor. Com a aparição de Moisés e de Elias, a gente pode pensar que os mortos podem voltar? Jesus burlou essa regra de não se comunicar com os mortos? Porque você pode pensar assim, tá, Elias subiu ao céu vivo, mas Moisés apareceu, que é tido em Judas, capítulo 1, versículo, que só tem um capítulo só, mas só para que forma didática, Judas capítulo 1, versículo 9, que quando estavam disputando Miguel e Satanás sobre o corpo de Moisés. Então nós temos certeza que Moisés morreu. Aí a gente tem também relato em Josué, por exemplo, o Senhor fala, Moisés, meu servo, é morto. Então a gente tem passagem afirmando a morte de Moisés, mas a gente não tem uma passagem muito clara falando da morte de Elias. Seguindo, então, Jesus burlou essa regra que não podia se comunicar com os mortos? Imagina, Deus coloca, por exemplo, a gente tem em Efésios capítulo 1, dizendo que Deus determinou as coisas segundo o seu beneplácito, e a palavra beneplácito significa um querer, uma vontade, uma ação irrevogável. Então, o que não pode ser revogável não pode ser mudada. Jesus, quando estava conversando com os discípulos em Atos capítulo 1, os discípulos querendo saber como que seriam as coisas, como que iria acontecer, ele falou assim, ó, não cabe a vós saber o tempo e as estações que o Pai determinou pelo seu próprio poder. Você determinou, está ali, está orquestrado por Deus, não tem como ser mudado, ser alterado. Por exemplo, em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, fala que na plenitude dos tempos. Então, tudo tem um tempo, a Bíblia diz isso em Eclesiastes, tudo tem um tempo determinado por Deus debaixo do céu. Então não tem como a gente ultrapassar esse limite que Deus colocou. Então Jesus burlou isso, ele lá em Atos falou que não podia alterar isso. Aqui ele fez. Ainda não vou diretamente, porque quem escreveu isso aqui foi eu, não vou colocar a minha opinião, mas você vai compreendê-la ao decorrer das citações das passagens. Então Jesus burlou aquilo que Deus tinha alterado, por exemplo, em Deuteronômio, a gente vai encontrar que não podia se comunicar com os mortos, ter comunicação com os outros povos que se comunicavam que eram agoureiros, que eram feiticeiros, e assim por diante. Então Jesus, ele se comunicou aos mortos. Se não podia uma pessoa tocar num corpo de morto, por que ele trouxe Moisés de novo? Tudo é caso a se pensar. Mas seguindo, porque a gente precisa avançar. Isso que eu estou perguntando é coisa que ele não deixou nem na parábola do rico. Ou seja, ele não deixou o rico que pediu para que os mortos voltassem. Ele falou, não, tem Moisés e os profetas lá embaixo, não pode voltar. Isso está escrito, registrado em Lucas capítulo 16, versículo 27 a 31. Foi negado o retorno dos mortos para qualquer comunicação com os vivos. A gente está chegando já ao final, mas temos coisa para ler. Então, Jesus negou isso na comunicação da parábola, que provavelmente o povo ainda tinha essa comunicação, essa vivência. Ele toliu isso, e ele próprio, na transfiguração, cometeu esse fato. Eu estou aqui só comunicando uma ideia, mas não estou afirmando nada não, tá, irmão? Isso aqui é só comunicação
para que você venha entender se Jesus ele mesmo falou que não podia e depois ele mesmo fez. Vamos lá, seguindo. Pedro viu a Elias e Moisés ou achou que viu? Pedro viu Elias e Moisés ou achou que viu? Esta é outra pergunta. Vou registrar é o seguinte. Ele não viu Elias, foi uma visão. Capítulo 17, versículo 9 de Mateus vai dizer o seguinte: e descendo ele do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Aqui no texto apresenta que é uma visão. Então a visão, ela não tem nenhuma conotação plausível de uma realidade. E o que se vale aqui também dizer da palavra do sentido de visão, qual é a diferença de visão e sonho? A diferença é o estado em que a pessoa recebe a tal comunicação. Então, por exemplo, se você está acordado e está vendo alguma coisa, você está tendo uma visão porque você está acordado. Mas se você está dormindo e está vendo alguma coisa, está em êxtase, como aconteceu com os apóstolos, está vendo alguma coisa, eles estão sonhando. E provavelmente o que os apóstolos tiveram foi uma visão de sonho e não uma visão comunicável como sendo real no sentido prático da palavra. Mas isso aí eu tenho um vídeo aqui da Escola Dominical, esses são os anteriores, quando eu falo sobre revelação, eu comunico sobre isso com mais vagar. Então a gente tem a pergunta, e por ele ter sido a visão, a gente não pode afirmar que sim ou que não. Então a gente precisa entender o seguinte: Elias já tinha vindo na representação de João Batista. A gente tem isso no capítulo 17 de Mateus, versículo 13. É só você ler depois, quando os discípulos entenderam. E Moisés na própria pessoa de Jesus, que é aludido em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, e em Atos capítulo 3, 22, que fala que Jesus era a representação do próprio Moisés. Tendo com isso nenhuma necessidade, se Elias foi representado por João Batista, se Moisés foi representado por Jesus, tendo com isso nenhuma necessidade de qualquer morto voltar. Se Moisés morreu, por que Elias não? Aí a pergunta começa a ficar um pouquinho mais séria. Se Moisés morreu, por que Elias não? Que diferença tinha Elias de Moisés? Que diferença tem Elias de nós? Aí a Bíblia vai dizer o seguinte: porque o que fazia geneticamente Elias e Enoque melhores que os demais da sua raça? O que tinha? O que eles tinham? Para que eles fossem melhores? Para que eles fossem vistos como melhores? Tido como melhores? O que tinha? Eu coloquei aqui: nada. Eles eram a mesma coisa, carne e osso, como eu e você. Não vamos assim nos valer, por exemplo, com o nascimento de Noé. Nos livros apócrifos vai dizer que ele nasceu todo diferente, todo iluminado, que Lameque foi procurar Metusalém, e aí aquela coisa toda ali. Mas essa escritura não diz isso, a gente fica com a Bíblia. Pois bem. Mas nossa discussão não é Enoque, não é Elias. Então Elias não tinha nada diferente de ninguém, geneticamente ele era igual. E Davi falou o seguinte, que a geração humana nasce em pecados. Salmo de número 51, versículo 5 e 58, versículo 3. E nós temos outras gamas de versículo nesse sentido, que o pecado ele está embutido no nascimento. Você, quando é gerado, é formado, você já é formado em pecado. Então a gente primeiro precisa saber o quê? O que o pecado causou à humanidade. Nós vamos comentar sobre isso. Segundo o próprio Paulo relata, os efeitos do pecado no mundo. Então Paulo começa a falar dos efeitos do pecado no mundo, e as referências nós vamos já chegar agora.
fala o seguinte: nenhum homem escapou da consequência dele, que em seu causar maior gerou a morte. Então, o que o pecado causou na vida do homem? Deus falou com Adão lá no Éden, que se eles comessem, Adão e Eva, se comessem do fruto, eles certamente morreriam. E a morte, ela foi comunicada aos demais da geração. Então, Romanos capítulo 3, versículo 10, não existe justo, tá? Não existe justo, sequer isso está falando só na época de Jesus, quando ele nasceu, não, estou falando de toda a geração da humanidade. Jó capítulo 15, versículo 16, diz que o homem é abominável e corrupto. Romanos capítulo 3, versículo 23, vai dizer que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23, vai falar assim: o salário do pecado é a morte. Então, se o salário do pecado é a morte, consequentemente, quem morre é porque é pecador. E se é pecador, tem que morrer. Jesus morreu por nossos pecados, ele se fez pecado por nós. Mas daqui a pouco a gente chega lá. Eu estou só separando aqui um versículo aqui que eu não anotei, mas que eu vou utilizá-lo aqui para a nossa conclusão. Então, nós temos, por exemplo, em Romanos capítulo 7, versículo 14, que nós somos vendidos no pecado. Romanos capítulo 7, 20, o domínio do pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12, o pecado entrou no mundo por Adão e passou a todos os homens. O pecado passou a todos os homens. Não tem como eu pensar que o pecado de Adão não chegou a mim, porque automaticamente nós somos filhos de Adão. E o pecado de Adão passou a todos os homens. Todos os homens são todos. Se Enoque era homem, se Elias eram homens, Elias e Enoque eram homens, o pecado teve que passar por eles. Na formação, na geração dos seus pais. Sua desobediência fez mal aos seus filhos. Romanos capítulo 5, versículo 19. Por uma razão simples, que o Elias, que era sujeito às mesmas paixões que as nossas, era comum, como eu e você. Tiago capítulo 5, versículo 17, fala que ele era sujeito às mesmas paixões do que eu e você. Seguindo, o único ser humano diferente foi Jesus. Jesus é um mistério que não tem como explicar, até é chamado de communication idiomatum, que Jesus ele comunicou as duas naturezas sem uma anular a outra. E a questão que Jesus era humano, ele se fez pecado por nós, mas sem ter pecado. E nós vamos para a nossa devida leitura. Então, Jesus, voltando aqui, foi o único ser humano diferente, desde o seu nascimento. Mateus capítulo 1, versículo 18, o que o elevou, olha só, o nascimento virginal de Jesus o elevou, tá, a uma posição santa, uma posição diferente, porque ele não foi produzido pelo pecado, mas ele foi produzido pelo Espírito Santo. Então nós temos João capítulo 8, capítulo 8, versículo 46, que Jesus pergunta: quem de vós me convence de pecado? Quando ele estava na cruz, o ladrão estava ali do lado, os ladrões ali, e um falou: nós fizemos coisas erradas, mas esse aí o que fez? O que cometeu de errado? O que ele fez de errado? Nenhum mal ele fez. Então, Jesus, ele é visto de uma forma diferente dos demais. Mas, seguindo, a Bíblia vai dizer que Jesus foi o único que não cometeu pecado. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Vocês anotem isso depois para que você possa ver com calma. Aí a gente vai encontrar, por exemplo, que Jesus foi tentado. A gente encontra isso em Mateus capítulo 4 e nos demais textos,
que ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. O que isso lhe legou? O que isso proporcionou a Jesus de ele ser tentado em tudo, de ele não ter pecado? Legou a ele de ser o único a ter no seu corpo a plenitude da divindade. O que esse privilégio todo de não ter pecado, de ter morrido por nós, sacrificado por nós, legou a Jesus até a plenitude da divindade. Deus não deu a Jesus o Espírito por medida. Então, Colossenses capítulo 2, versículo 9, a plenitude da divindade habitava no corpo de Jesus. Com isso, está fisicamente ao lado de Deus. Então, quando você lê Atos dos Apóstolos capítulo 7, versículo 56, Estevão vai falar que viu o Filho do Homem, um semelhante ao Filho do Homem, à destra de Deus. E quem é esse? Jesus. É o Cristo. Foi ele mesmo que subiu. Eu entro para a conclusão expressando o seguinte: Jesus foi o único que veio ao céu e voltou. E a Bíblia, isso João, tendo participado da transfiguração, ele estava lá, e ele cita isso no Evangelho de João capítulo 3, versículo 13, que não teve ninguém foi ao céu, simplesmente quem foi quem veio do céu, é Jesus, e quem voltou para o céu foi ele, ninguém foi no céu. Então a gente tem isso registrado tanto em João capítulo 3, versículo 13, e em Efésios capítulo 4, versículo 10. Observação: Pedro não sabia o que dizia. Isso está em Marcos capítulo 9, versículo 6. Deixa eu ler para você aqui rapidinho. 9 e 6. Pois não sabia o que dizia, porque estava assombrado. Então Pedro, quando isso está sendo falado, gente, é só você observar, era o versículo 8, versículo 5 do capítulo 9 de Marcos, que ele não estava sabendo o que estava falando, ele estava devaneando, ele estava perdido. Então, tem que se fazer uma teologia baseada nos argumentos que permeiam os demais textos. Pedro diz: por estar com muito sono, como a gente encontra em Lucas capítulo 9, versículo 32 e 33, entendeu que Moisés e Elias viriam. E o texto imediato aponta que foi um erro. A gente encontra isso. Eu entendo que foram 2 anjos que animaram Jesus no fim do seu ministério. Eu chego à conclusão para o seguinte fato: que esse aparecimento na transfiguração não foi Elias e nem Moisés. Elias não subiu ao céu vivo, porque ninguém subiu ao céu. É o que a Bíblia diz. Não tem como o homem deixar de morrer. Eu vou voltar ao meu texto aqui. A morte passou a todos os homens. Até o Cristo, quando se fez homem, morreu. Porque se eu conotar que Elias, ele não morreu, ele foi melhor do que Jesus. Jesus se fez pecado e morreu. Elias é o super-homem. Então Elias, ele morreu. Eu acredito que são anjos, por quê? Porque a gente encontra eu vou ler essas passagens bem rápido, mas vou, como por exemplo em Lucas capítulo 22, versículo de número 43. Lucas 22, 43 diz assim: que posto em agonia orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grande gotas de sangue. Não, é 43, estou indo em 44, tá? Apareceu um anjo do céu que o confortava. O versículo era tão pequenininho, eu estou aqui me perdendo. Mas é Lucas capítulo 42, capítulo 22, versículo 43. Então, quando a gente lê aqui, os anjos confortavam Jesus. Eu entendo que confortar aqui mesmo que as palavras são diferentes no grego, mas é a mesma palavra para servir que aparece em Mateus capítulo 4, versículo 11, e nos demais evangelhos também, como Marcos capítulo 1, versículo 13.
Então, os anjos, eles estavam em serviço de auxílio a Jesus. Até entendo também que a aparição do anjo na ressurreição de Jesus, que aparecem dois anjos, que o texto vai apresentar em Lucas capítulo 24, versículo 4, que vai falar o seguinte: aconteceu que, estando elas perplexas a respeito, eis que pararam junto dela dois varões com vestes resplandecentes. Eu acredito que esses dois varões que apresentaram-se na transfiguração, que confortou Jesus na agonia no Getsemane, são os mesmos que, nesse inteirinho final da vida de Jesus, acompanharam ele, ajudando, animando, para que ele não... porque Jesus orou falando, se possível fora, passa de mim esse cálice, mas ele também completou falando, seja feita a vontade de Deus. Então, eu entro para minha conclusão, abordando o seguinte fato, que por que Elias não está vivo? Elias não está vivo porque Elias é pecador como eu e você. Sabe por que Elias também não está vivo? Porque se Elias estivesse vivo, ele é melhor do que Jesus. A Bíblia diz, e há uma discussão teológica sobre isso, quando a Bíblia vai falar em 1 Coríntios que Jesus é a primícia dos que dormem. Aí os adventistas vão falar uma coisa, os outros vão falar outra. Aí os adventistas vão falar, não, Jesus não é a primícia dos que dormem em questão de primeiro. Jesus é questão de importância. Tá, Jesus em questão de primeiro e de importância, porque todos que ressuscitaram, e não é minha discussão aqui, porque senão eu não vou ganhar... teria que demandar muito tempo, morreram novamente. Jesus é o único que morreu, ressuscitou e está vivo. É o único, porque ele é o Filho de Deus. Então não tem como a gente conotar essa vida eterna de Elias e Moisés, que apareceu ali, e de Enoque, como por exemplo o Apocalipse capítulo 11, que as pessoas pensam que as duas testemunhas tem que ser, e eu já estava esquecendo já, tem que ser Elias e Enoque porque os dois não morreram. Não tem que ser nenhum dos dois porque os dois morreram sim. A Bíblia é clara que tem que morrer. Eu quero aqui terminar a minha fala, ainda bem que eu estava bem marcadinho aqui, com este versículo. Hebreus capítulo 9, versículo de número 27. E como aos homens está ordenado morrer uma única vez depois do juízo. A morte é uma só. E aí a teologia é muito engraçada, né? Os teólogos vão dizer o seguinte, não, então Elias tem que voltar, o Enoque tem que voltar, porque eles não morreram. Não, não é isso. A Bíblia aqui não está dizendo isso. Hebreus capítulo 9, 27 não está dizendo isso. Hebreus 9, 27 está dizendo que nesta terra você tem que morrer. Eu tenho outras referências, eu vou aqui rápido, vou ler essa por causa que, para que eu conclua de uma forma bem clara. Jó capítulo 14, versículo de número 5. Eu vou ler isso aqui e vou terminar com a minha oração. Visto que aos seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhes pusesse limite, e não passarás além deles. Ou seja, Jó capítulo 14, versículo de número 5. Depois você lê com calma. Então o homem não tem como fugir deste limite de Deus. Deus não colocou limite para todos os homens. O homem tem que nascer e tem que morrer. É a única certeza que nós temos. Então Elias, eu concluo dizendo que Elias está morto. Elias morreu, como qualquer um de nós. Amém? Vamos agradecer ao Senhor, pedir a Deus que lhe dê graça e sabedoria para que você possa desenvolver com toda a graça de Deus esta aula. E se for possível utilizar esse conteúdo, pode utilizar à vontade, porque é feito para te acrescentar e te fazer crescer em opinião e entendimento. Quero também agradecer a você que está inscrito no canal e peço a você que compartilhe com seus amigos
discutam esses assuntos, porque esses assuntos são importantes para o seu crescimento e desenvolvimento. Você viu, observou que a gente utilizou de vários versículos bíblicos para não apoiar a nossa ideia, mas apoiar o que a Bíblia diz. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor Deus, muito obrigado por esta oportunidade de falar da Tua palavra. Nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê entendimento. Dê sabedoria aos professores que estarão ministrando a aula de domingo. E com graça do Senhor eles possam ensinar e conduzir o povo à verdade, a teologia bíblica, a teologia que se reporta à palavra de Deus e não à concepção humana alguma. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, professor, professora, tenha um ótimo domingo na paz do Senhor e uma boa aula para você. Amém?